E mais uma vez, Deus amado, eu te peço, esteja aqui ao meu lado, me conduza, me faz, Senhor Deus, aqui ser um mensageiro, Deus, honesto da Tua palavra, do Teu Evangelho. Ó Deus, que nada que saia da minha boca, Senhor, possa ser, que alguma coisa que saia da minha boca, Senhor Deus, possa ser algo contrário à Tua palavra. Mas ao contrário, Senhor Deus, eu te peço que venha, fale através dos meus lábios. Ó Deus, edifica a Tua casa, que aqui estão todos para Te cultuar, aqueles que nos ouvem pela live também, assim como também, Pai, a minha pessoa. Santo Deus, é assim que oro e é assim que te dou graças, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Um Povo Privilegiado com Sublime Propósito. O texto que nós vamos ler inicialmente encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. E o texto diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa pedra viva. A pedra viva que nos deu vida quando ainda todos nós vivíamos rebeldes, vivíamos teimando e vivíamos como miseráveis pecadores. Era naquela época quando nós todos estávamos ainda todos mortos em nossos pecados. Mas Cristo, a pedra viva essa escolhida e eleita por Deus, Ele vem com sua misericórdia, com sua graça e nos concede vida e vida nele. A humanidade, em sua grande parte, ela pode rejeitar a Jesus, a pedra viva, e de fato toda a humanidade tem o rejeitado. A maior parte da humanidade. Contudo, aos olhos de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a pedra viva, escolhida e muito preciosa. Jesus, queridos, é a pedra viva e é uma pedra viva indispensável. Jesus, Ele é condição sine qua non, um termo latino que nós já falamos aqui outras vezes, que quer dizer que sem isso, nada feito. É uma condição que existe para que se realize algo, que algo se confirme, que algo seja verdadeiro. Então Jesus é condição sine qua non, para que nós possamos ter vida e vida eterna. Sem Jesus não há vida eterna. E Jesus, queridos, Ele é o fundamento único, Ele é o fundamento suficiente e bastante para que nele edifiquemos nossas vidas. Queridos, Jesus é pedra viva.
é pedra escolhida e é preciosa, a qual tem um valor incalculável, absolutamente. Este valor vai muito além de qualquer outra avaliação ou estimativa que possamos fazer. E Pedro, ele nos fala sobre Jesus como sendo a pedra, e a pedra que vive, a pedra que é escolhida e que é preciosa aos olhos de Deus Pai. E Pedro também nos diz, neste capítulo 2, nos versículos 5 ao 8, ele fala o seguinte: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Somos sacerdotes santos. Somos um povo escolhido por Deus para sermos também um reino de sacerdotes, ou seja, para sermos sacerdotes do reino de Deus. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio, mas agora esse povo é um sacerdócio. Não mais precisamos de um sacerdote para que dessa forma possamos entrar na presença de Deus. E sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele derramou o seu precioso sangue e então nos deu pleno acesso, abrindo-nos um novo e vivo caminho, nos dando plena confiança de podermos entrar diante do Deus Santo, visto que toda a nossa culpa de pecados, ela foi completamente purificada. E os nossos corpos foram lavados com água pura. Ninguém pode se achegar a Deus por meio de alguma pessoa aqui da terra. Absolutamente ninguém. Mas somente pelo nosso único, suficiente e bastante mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, é completamente possível nós ministrarmos como sacerdotes santos. E isso significa que nossa vida, como escolhidos de Deus, ou seja, como pedras vivas, deve ser vivida como fôssemos sacerdotes em um templo. Portanto, como cristãos, hoje temos nossos sacrifícios, nossos próprios sacrifícios a apresentar a Deus. Devemos exercer então tal sacerdócio em nossas vidas, individualmente, mas também, especialmente, juntos, coesos e unidos como o povo de Deus. Afinal, como pedras vivas e unidas em uma única edificação, sobre um sublime e maravilhoso fundamento que é Cristo, a pedra viva, fundamental e escolhida por Deus para a edificação da sua igreja. A igreja é o povo de Deus.
A igreja ela é formada por pessoas. A igreja, ou no grego como é chamado, eclésia, é composta por todos quantos tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja não é um prédio. A igreja não é um edifício. Mas a igreja é a reunião dos santos de Deus. Isto é, daqueles que foram separados para Deus. Daqueles que foram consagrados para Deus. E Pedro, nesse texto, ele faz referência à igreja como um edifício. Contudo, este edifício, ele é formado e construído não por tijolos, nem tampouco cimentos, e muito menos ainda por ferro. Mas essa igreja é um edifício formado e construído por pessoas. E essas pessoas são exatamente as pedras vivas. Os cristãos são a igreja. E um cristão é uma pedra viva em Cristo. Portanto, a igreja é edificada por pedras vivas. E a igreja, queridos, é o corpo de Cristo. Por assim dizermos, nós devemos então oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. É como Paulo fala em Romanos 12, versículo 1 e 2. Devemos oferecer o louvor, fruto dos nossos lábios que proclamam o seu nome. Assim como devemos também oferecer como sacrifício de louvor e glória as boas obras que realizamos em favor de outros. Pois, inclusive o dinheiro e outras posses que nós abrimos mão em favor de ajudar outros, são sacrifícios espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 15 e 16. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. E Paulo continua e diz: nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Suprir as necessidades urgentes e imediatas das pessoas, e em especial na obra de Deus, com nossas contribuições, é claro, de forma voluntária e de forma generosa. Isso é um sacrifício de aroma suave. Sim, meus irmãos, é uma oferta aceitável e agradável a Deus. E essas nossas ofertas como sacrifício vivo e agradável são vistas e recebidas por Deus para a sua glória. Ao tempo também que, quando proclamamos as grandezas do Senhor às pessoas, e quando ganhamos essas pessoas para Cristo, tais coisas são sacrifício vivo, agradável a Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 16, versículo 15, o apóstolo ele diz: sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas,
para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Quando levamos o Evangelho às pessoas, e essas pessoas recebem as boas novas, se convertem a Cristo, passam pelo processo do novo nascimento, passam a serem agora adotados como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Essas pessoas passam por todo esse processo e elas se tornam daí para frente oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo, para que vivam agora para a glória de Deus. Nós oferecemos esses sacrifícios por meio de Jesus Cristo, pois somente então, se for por meio de Cristo, eles poderão ser aceitáveis e agradáveis para Deus. Porque se fizermos quaisquer dessas coisas, quaisquer desses sacrifícios, seja doando recursos, ajudando o necessitado, levando o Evangelho para as pessoas, e tantas outras coisas que podemos fazer e devemos fazer para o bem do reino de Deus, mas se não fizermos por meio de Cristo, se não fizermos por Cristo e para Cristo, e fizermos para o nosso próprio prazer e glória, tais coisas não serão aceitas como sacrifícios espirituais. Portanto, nós fomos chamados por Deus, por meio de Cristo, para exercermos um sacerdócio santo. E o objetivo desse chamado, desse ofício, é para que venhamos oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus, que glorificam o seu nome e não que envergonham o seu nome. Portanto, Deus deseja que seu povo se torne um reino de sacerdotes. E então que lutemos para sermos uma influência espiritual nesse mundo pagão e idólatra que aí está. Que nos esforcemos para sermos influenciadores deste Evangelho, das grandezas de Deus, nesse mundo caído. Somos sacerdotes santos queridos por meio de Cristo, para promover as virtudes que tornam possível que a minha, que a sua, que as nossas vidas possam oferecer um culto a Deus, um culto digno, um culto que Ele merece. Portanto, um culto racional de louvor, de sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, é isto que devemos oferecer ao Senhor. Precisamos ser uma boa influência para o mundo pagão e idólatra, e que jamais sejamos influenciados pelo mundo, e também jamais passemos por isso a imitá-lo. É importantíssimo que, como sacerdotes de Deus, mantenhamos a separação desse mundo, separado dele. Mas esse separar-se do mundo não significa isolar-se do mundo. E sabe por quê? Porque o mundo precisa da nossa influência, do nosso bom testemunho,
Contudo, queridos, não devemos permitir que o mundo nos contamine e assim venha nos transformar. Nós precisamos nos separar do mundo. Mas, repito, isso não é isolamento. Isso não é se achar melhor do que o mundo. Porque se você detém sobre si a graça de Deus, você a detém sem mérito algum. Se eu tenho a graça de Deus sobre minha vida, é sem mérito nenhum. É dada por misericórdia e por graça. Nós somos pecadores, aonde Deus, por sua soberana vontade, derramou sobre nós o seu amor em Cristo Jesus. Mas tire da sua mente, se assim você tiver. Você não merece isso, nem eu mereço. Nenhum de nós merecemos. Então, ao ver o mundo, não se isole dele. Separe-se dele. Separe do seu modo de viver. Separe-se, lute em separar-se cada vez mais das suas filosofias e tantas outras coisas. Mas nunca, jamais se isole. Porque o mundo precisa de nós. Nós somos levantados por Deus para sermos sal e luz nesse mundo. Para sermos proclamadores da grandeza de Deus nesse mundo. Nós precisamos viver nesse mundo, mas precisamos viver nesse mundo sendo diferente. Precisamos viver nesse mundo, porém sem nos deixar influenciar com suas práticas, nos conformando com ele e ao tempo que vamos nos amoldando a ele. Separação do mundo não é isolamento, é contato sem contaminação. E diante de tudo isso, o apóstolo Pedro, ele continua e tem a intenção de falar aos cristãos como povo de Deus, dizendo-lhes que por serem esse povo, este tem um propósito sublime nesse mundo. O versículo 9 e 10 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Os que creram, ao terem um encontro com Cristo, estes não tropeçaram, mas em Cristo edificaram suas vidas. E nessa pedra viva, eles têm se sustentado. Já os que não creram, ao encontrarem Cristo nessa pedra viva, eles tropeçaram e por ela foram esmagados. E aqui Pedro começa nos dizendo: vocês, porém, vocês, no entanto, a conversa é diferente. Ou seja, Pedro quer nos falar das bênçãos que nos recai, dado o fato de não sermos daqueles que tropeçam, mas na pedra viva que é Cristo, nós edificamos, nós construímos nossas vidas, pois afinal de contas somos um povo escolhido, uma geração eleita.
Isaías capítulo 43, versículo 20 e 21, diz assim: os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. A referência que Pedro faz ao povo como escolhido sugere, implicando a participação nas bênçãos do povo eleito de Deus no Antigo Testamento, como também com a participação privilegiada de nosso Senhor Jesus Cristo como pedra escolhida. Nós devemos verificar que o termo aqui escolhida ou eleita faz parte do povo escolhido ou raça eleita. Esse povo escolhido e raça eleita que Pedro usa, como também é usada por Isaías em referência a Israel como o seu povo escolhido. Portanto, devemos verificar que Deus escolheu uma nova raça de pessoas, um novo povo, isto é, os cristãos, para que estes vivam e glorifiquem o seu nome. Os componentes desse povo escolhido, dessa geração eleita, obtiveram o direito dela participar mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, só e somente só pela fé e fé em Cristo, e de modo algum por simplesmente serem descendentes de Abraão. Dessa forma, Deus escolheu Israel para ser seu povo exclusivo, como também muitas outras pessoas espalhadas entre todas as nações da terra, para que dessa forma Ele venha estabelecer sua igreja, o único povo de Deus, a única nação escolhida e propriedade exclusiva de Deus dentre todas as demais nações e povos de toda a terra. O privilégio de ser povo escolhido de Deus foi dado a Israel mediante a condição de obediência. Obediência à sua aliança. Mediante a fé no seu nome. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o texto diz: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, além de escolhido, o Senhor trata o povo como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus promete tais bênçãos a todos de Israel, quanto forem obedientes, e assim mantiverem a aliança com Ele. Esta escolha foi determinada somente por amor misericordioso. E não diferente, Deus também nos escolheu, ou seja, pelo seu amor e pela sua graça, Ele nos escolheu. O povo de Israel não foi fiel à aliança com Deus. Assim como os cristãos são uma nova geração e raça espiritual, estes também são sacerdotes reais e uma nação espiritual que nada tem a ver com identidade de raça. Não tem a ver com etnia, nem tampouco com limites de fronteiras de terras e regiões e nações. Porém, trata-se aqui de um povo
de uma nação que antes de tudo, antes de qualquer coisa, se submete obedientemente ao seu Rei Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira nação de Deus. Aquele a quem conhecemos também como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a este que devemos nos submeter. Não somos uma nação terrena, mas como cristãos somos a igreja celestial de Cristo, que é uma geração eleita, é um sacerdote real, é nação santa de Deus e é seu povo e de propriedade exclusiva, é só dele e de mais ninguém. Então somos como igreja de Cristo, não somente sacerdotes, mas reino de sacerdotes. Agora é preciso a gente entender direito que esse termo reino de sacerdotes, aqui não está se referindo e nos qualificando como realezas, como príncipes, mas como reino de sacerdotes, porque somos sacerdotes a serviço do rei. Somos como servos em plena disposição de serviço ao Rei do Rei, ao Rei Jesus. E aqui é a segunda vez que a palavra sacerdote é usada neste capítulo. Primeiro acontece no versículo 5, onde Pedro refere aos cristãos como sacerdotes santos, como salvos, como remidos que se oferecem como sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Porém, neste momento, a referência é sacerdote real. E esse sacerdote real implica aquele que está à disposição a todo tempo para proclamar as grandezas de Deus. E o pastor William MacDonald, sobre isso, ele comenta o seguinte: como sacerdotes santos, entram no santuário do céu pela fé, com o propósito de adorar. Como sacerdotes reais, saem pelo mundo com o propósito de testemunhar. Podemos ver um perfeito exemplo aqui, lá em Atos capítulo 16, que vai compreender aí essa parte do versículo 25 ao 31, naquele momento, que aqui quando eu for falar vocês vão trazer a memória, eu tenho certeza disso. Mas se quiser passar aqui, os versículos podem passar. Mas é aquele momento quando Paulo e Silas estão presos em Filipos. Vocês sabem por que foram presos? Foram presos porque eles estavam exercendo o sacerdócio real. Eles estavam proclamando as grandezas do Senhor. Eles libertaram uma pobre mulher usada como adivinha e que enchia os bolsos dos seus amos. E ali foram levados e foram presos, surrados, e colocaram ali um soldado para tomar conta dele. Então Paulo e Silas, como sacerdotes santos, presos pelo livre acesso em Cristo, entraram no Santo dos Santos, lá na cadeia, lá na cela, e passaram a adorar a Deus cantando louvores. Há pouco tempo estavam exercendo o seu sacerdócio real, servindo a Deus, proclamando o Evangelho de Deus, e por isso foram presos. São presos e lá dentro fazem um culto ao Senhor. Louvam a Deus.
cantam louvores ao Senhor. Mas lá por volta da meia-noite há um grande estrondo, um grande terremoto. As portas das cadeias são abertas, as correntes caem, todos são soltos. E naquele momento, para frente, eles passam mais uma vez a exercerem o seu sacerdócio real. E passam a prestar serviço ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo, a quem adoravam proclamando o Evangelho ao carcereiro daquela prisão. Quando o carcereiro pega sua espada para se matar, porque pensavam que todos haviam fugido. E ele diz: não façam isso, estamos todos aqui. Que faço então eu para ser salvo? Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Você e sua casa. E naquele momento, aquele homem leva aqueles 2 discípulos maravilhosos, Silas e Paulo, à sua casa, e lá eles exercem mais uma vez o seu sacerdócio real, sem se preocupar com as suas feridas, e proclamam o Evangelho do Senhor à família daquele carcereiro. Somos, como Igreja de Cristo, uma nação santa. Ou seja, somos povo escolhido e separados por Ele. Mas para quê? Para vivermos de frosor, de enfeite. Para vivermos somente com a boca dizendo: somos cristãos. Não somos povo escolhido e separado por Deus para servir ao Rei dos Reis. Ao sermos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não ficamos como dantes. Porém, uma vez que somos salvos, passamos a ser santos, como santo é o Cordeiro de Deus. E dessa forma, possamos servi-lo. E dessa forma, sejamos cada dia discipulados por Ele e cresçamos nesse discipulado, no conhecimento da Sua palavra. Não fomos salvos no pecado, mas fomos salvos do pecado, para assim servirmos para a glória de Deus. No mundo em que Israel deveria ser a diferença, com esse mundo Israel se misturou. No mundo em que Israel deveria ser a diferença, a esse mundo Israel entregou-se. No mundo onde Israel deveria ser a diferença, esse mundo ele se associou a toda sorte de práticas pagãs e idólatras. A Igreja de Cristo, ela foi escolhida por Deus para ser, segundo as Escrituras Sagradas e segundo Pedro, uma nação santa, que em tudo glorifica a Deus, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa. Portanto, somos, como Igreja de Cristo, um povo exclusivo de Deus. A igreja é o povo do Senhor de forma singular, de forma completamente exclusiva. Ou seja, ou a igreja é unicamente sua, de outra forma ela não pode ser. Ou ela é sua propriedade exclusiva ou nada feito.
Ou a igreja é sua e apenas a ele serve, de outra forma, a outro não pode servir. Olha o que o dono da igreja falou em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A igreja de Cristo deve ser propriedade de Deus, pois o Senhor a comprou com um precioso sangue do seu único Filho. E é por isso que Deus tem toda a legitimidade de cobrar e denominar aqueles a quem salvou como seu povo. E sabe por quê? Porque somente Ele foi quem pagou o preço, e um preço muito alto, por cada um dos seus membros, dos quais Ele chama seu povo. O povo que é de Deus é uma propriedade a qual Ele não divide com ninguém. Exclusiva. Exclusividade. Ele não divide com ninguém, assim como também Ele não divide a sua glória. Ele diz: a minha glória não dou a outro. E Ele diz: e a minha igreja também, ela é minha. O valor de sermos cristãos, meus irmãos, não está em mim nem em você. É tudo mentira daquele David Leonardo. O valor de sermos cristãos não está em nós mesmos, mas no fato de nós sermos propriedade de Deus. E sendo propriedade dele, se ele nos comprou, então ele agora habita em nossas vidas. Aí está o grande valor. Mas não é nosso, o valor é dele, a glória é dele, a honra é dele. Nós sabemos. Eu creio que todos nós já temos muito bem certeza disso, que nós não merecíamos, mas ainda assim Ele soberanamente nos amou de forma inigualável e indescritível. Não merecíamos, e todos nós sabemos. E por que nós não merecíamos? Porque todos nós estávamos plenamente condenados pelo pecado. Mas ainda sem merecer, o Senhor, com sua valiosa e justa justiça, nos justificou, absolvendo a cada um de nós de todos os nossos pecados. E nós sabemos que nós não merecíamos. Não merecemos e jamais mereceremos. Nós sabemos que nós não merecíamos, visto que nós estávamos vendidos ao pecado e por isso escravos de Satanás. Olha a quem nós pertencíamos. Mas ainda sem merecer, pelo precioso sangue do seu Filho,
O Senhor vai e nos resgata, libertando-nos, todos nós, das trevas e dando-nos acesso à sua luz, que outrora era completamente inacessível a cada um de nós. Nós não merecíamos, e eu tenho certeza que todos nós aqui já sabemos disso. O que parece é que nós às vezes temos lapsos de memória, falhas na memória. E esquecemos que a salvação é sem mérito. Que o perdão dos pecados é sem mérito. Que o céu é nos concedido sem mérito. Que o inferno nos é tirado sem mérito, porque o inferno é o que merecemos. O amor imensurável, a justa justiça e o sangue precioso foram dados por Deus, pois todas essas bênçãos são suas e é só dele que podem vir, é só dele que podem se originar. Se há algum valor em nós, o valor é somente porque nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Porque Ele nos comprou, somos propriedades exclusivas do Senhor, para viver para Ele e não para nós. Somos como cristãos, escolhidos, eleitos, reino de sacerdotes, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Contudo, temos, diante de tudo isso, de todas essas bênçãos, uma sublime e importante missão. Eu quero ler com vocês o versículo 9, já a metade desse versículo, juntamente com o 10. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mediante serem cristãos, e porque são cristãos é porque são escolhidos, eleitos, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Portanto, se assim somos, nós podemos agora mostrar às pessoas como é magnífico, admirável, supremo, superlativo, aquele que nos chamou das trevas em que vivíamos para a sua maravilhosa luz. Agora podemos mostrar, agora podemos testemunhar. E o versículo 10 diz: antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, queridos, Deus nos amou e de forma misericordiosa e graciosa nos salvou. Mas essa salvação tem propósito, e o propósito, ele é sublime. Antes, andávamos aí trôpegos, cambaleantes, nas trevas do pecado e da vergonha. Mas o Senhor nos livrou de forma excepcional, de forma sobrenatural, tirando-nos e conduzindo-nos para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. E diante de tão gloriosa e maravilhosa salvação, o que podemos fazer se não glorificarmos a Deus em meio a louvores e proclamarmos as suas grandezas? Afinal, quão abençoados fomos nós por eles. Amém?
Pedro, nesse versículo, ele deve ter pensado em Oséias. Oséias foi o profeta que foi chamado por Deus para a sua missão. Vê mesmo, que ministério maravilhoso. Se prepara, Wendel, o solteirão aí da casa. Davi. Quem mais? Caian. Pedro. Imagina assim, Deus, ei, prepara aí, profeta. Tem uma missão para você. Vou chamar você a casar com uma prostituta. E você vai ter 3 filhos dessa prostituta. E cada um filho que nasceu da sua esposa tinha um significado quanto ao juízo de Deus para com o povo de Israel. Inclusive o último filho, vê o nome. Esse não é meu povo. O profeta foi chamado por Deus para isso, para se casar com a prostituta, e a conversa de Deus com ele foi essa. Creio que Pedro lembrou-se de Oséias. E todos os judeus conheciam a história de Oséias. De modo que quando Pedro lhes fala, dizendo: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eles com certeza entenderam que haviam sido um povo que não era povo, um não povo. Eles eram um povo qualquer, mas não era o povo de Deus. Como há muitos dentro das igrejas espalhadas nesse mundo todo, que estão lá, parecendo que é povo, mas não é povo de Deus. Eles eram um povo qualquer, eles eram um povo sem identidade. E ali aquele povo entendeu que lá atrás eles não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. E receberam por quê? Porque Pedro está falando a ele: olha, aquilo já não é mais, porém vocês agora são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Olha como Deus trata aqueles quem tanto lhe ofendeu, e ele amou com amor leal e o salva. E após salvar, após lhes tirar de sobre si a culpa do pecado, a condenação desse pecado, o inferno, ele ainda chama: vocês são meu povo escolhido, vocês são reino, vocês fazem parte de um reino de sacerdotes. Vocês agora são nação santa, porque eu, santo, agora faço parte de suas vidas. Vocês agora são minha propriedade. Ministério de louvor. É justamente isso que deve estar aqui, na nossa cabecinha, aqui incutido, sem esquecermos. Isso deve estar na mente de todo cristão. Isso deve estar na mente de todo cristão que recebeu o precioso favor da salvação em Cristo.
Se nós somos cristãos, essa é a grande bênção que recebemos e não tem outro maior, não espere outra maior. Até porque se nós esperarmos uma bênção maior do que essa, é porque nunca essa bênção nós a recebemos. E continuamos sendo não povo. Um povo sem identidade. Precisamos estar com isso aqui, ó, guardado, lembrando-nos. Pela infidelidade daquele povo, Deus olhou para aquele povo e disse: vocês não serão mais o meu povo. Aqui, algumas pessoas a quem Pedro destina essa sua carta, algumas pessoas faziam anteriormente parte do povo de Israel lá atrás. Mas agora, esses mesmos faziam parte da igreja de Cristo. Ou seja, por meio da fé em Cristo Jesus, eles receberam misericórdia e dessa forma, agora sim tornaram-se povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva. E por que propriedade exclusiva? Porque foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Você foi comprado por esse sangue. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é só de Deus. Você não é de mais ninguém. A sua perspectiva agora é somente Deus. E mais ninguém. A sua vida agora é de Deus e mais ninguém. Agora o seu viver é Cristo. Afinal, você recebeu misericórdia. E a partir desse momento você passou a ser declarado por Deus participante do seu povo. Deus nos chamou das trevas para que fôssemos seu povo e de Deus, recebêssemos misericórdia. Como falei antes, nós não tínhamos recebido sua misericórdia. Mas agora, depois de termos recebidos, somos de fato povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso a fim de quê? E Pedro diz: para mostrar às pessoas como é rico em graça, como é admirável, como é esplêndido, como é notável, como é glorioso aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Jesus.
e possamos entender e saber que somos um povo privilegiado, mas não é para viver de frozor. Nós temos um sublime propósito. O Senhor já deu isso aqui. Qual o propósito? O propósito já foi anunciado. Quer saber mais? Leia a Bíblia. Venha para o discipulado. Preste atenção em tudo que for pregado, segundo as Escrituras. Reflita, traga para o coração. É fácil. A pobre, miseráveis homens e mulheres que nós somos, é difícil. É por isso que nós temos que viver ansiando e desejando todos os dias a graça de Deus sobre nossas vidas, para que Ele venha nos fortalecer. Mas essa graça vem nos fortalecer se aqui no coração Deus sondar e verificar que o que estamos pedindo é de fato verdade e não só caô, conversinha. Senhor, eu estou querendo muito viver os teus propósitos. Senhor, eu estou querendo muito sair desse marasmo, sair desse esfriamento, sair desse momento de fraqueza. Senhor, eu estou querendo muito viver a cada dia, Senhor Deus, os teus propósitos, a tua vontade, os teus desejos, as quais nós dizemos e sabemos que são bons, são perfeitos e agradáveis. Sim, Senhor, eu estou querendo, Pai. Mas Tu sabes, ó Deus, Tu sondas os corações. E a gente ainda dizer isso, Deus, Tu sonda os corações, e ainda ser caô, é nós sermos muito atrevidos. Mas eu creio que é uma oração feita com o coração contrito, verdadeiro, que se quebranta diante de Deus. O Senhor dos céus escuta e responde. Derrama graça e usa de misericórdia. Derrama graça e usa de misericórdia. Para cada fraqueza tem sua graça. Para cada prova tem sua graça. Para cada dor tem sua graça. E graças damos ao Senhor por sua eterna misericórdia. Porque não fosse ela, o que seria de mim? O que seria de nós? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos levantar, vamos louvar a Deus, nosso Pai.